Oi pessoal, tudo bom com vocês? Por aqui tudo jóia, bem-vindos ao canal Dani Delanos. Mais uma história aqui no nosso mundo gringo. Se não tá inscrito, se inscreva. Me segue lá no Instagram, Dani Delanos. Não esquece de deixar seu comentário, seu joinha se você gostar do vídeo. Assim o YouTube recomenda para outras meninas conhecem o canal e mandam as histórias também. Mas se você quer mandar sua história, o link tá aqui embaixo na descrição do vídeo, assim como o link do meu livro, se você quiser saber como eu saí da ansiedade, do pânico, como eu dei a volta por cima na minha vida, tá tudo escrito lá no livro, tá bom? Bom, vamos à história de hoje, que já vou avisar vocês que é uma história Rivotril. Sim, peguem o chá de camomila, de maracujá, erva cidreira, porque, gente, é isso que vocês estão lendo aí. Ele terminou comigo na véspera, mas quando eu falo véspera, é véspera de casamento. Dani, depois de algum tempo ouvindo as histórias do seu canal, eu criei coragem e resolvi contar a minha história. Antes de tudo, quero dizer que tenho uma admiração enorme pelo seu canal e pelas Alices que interagem com o canal. E com aquelas que mandam as histórias. Eu comecei a acompanhar seu canal tem 2 anos e de lá pra cá assisto diariamente seus vídeos. Obrigada, amiga. Me chamo Alice, tenho 26 anos, atualmente moro com meus pais. Tive uma infância tranquila, sempre fui uma pessoa muito família. Desde sempre minha família foi muito unida e minha casa sempre foi cercada de familiares. Meus pais, meus tios sempre foram muito unidos e durante toda a minha infância e juventude sempre convivi muito com os meus primos. Minha mãe e meu pai sempre trabalhavam como representantes de vendas e, na medida do possível, a nossa vida financeira sempre foi tranquila. Nunca tivemos luxo, mas também nunca passamos dificuldades. Aproveitei bastante minha infância, sempre cercada de primos e colegas. Dani, quando completei 17 anos, comecei a frequentar algumas baladas na minha cidade. E nesse período conheci Pedro. Bom, todos os nomes já estão trocados, tá, gente? Fui apresentada a Pedro pelo meu primo Ricardo. Eles estudaram juntos e se tornaram muito amigos. Pedro, na época, tinha 20 anos e cursava o primeiro período de Direito na faculdade. Pedro, assim como eu, sempre foi uma pessoa tranquila. Na verdade, ele era tranquilo até demais. Ele é daquele tipo de pessoa que mais gosta de ouvir do que de falar. Antes de eu conhecer Pedro pessoalmente, eu já ouvia muito meu primo falar dele. Inclusive, já tinha visto fotos dele com meu primo e desde então, antes mesmo de conhecê-lo, eu já tinha vontade de ficar com ele. Um certo dia, meu primo me ligou, perguntou se eu queria ir numa festa. Era um aniversário de uma amiga dele e eles iam comemorar num barzinho. Aceitei o convite, perguntei se poderia levar uma amiga, Manu. Fiquei preocupada em ficar lá deslocada, pois eu não conhecia muito bem as pessoas. Meu primo concordou e falou que não teria problema algum em eu levar minha amiga, até porque cada um era responsável pela sua conta no bar. Dani, assim que eu cheguei, cumprimentei as pessoas que eu já conhecia. Meu primo me apresentou para outras que eu não conhecia, inclusive Pedro estava lá. Logo no início da noite, minha amiga Manu já começou a conversar com um cara que estava lá e eu comecei a me sentir meio perdida ali. Porém, Pedro veio conversar comigo e já fiquei mais à vontade. Nesse dia não rolou nada, não por minha causa, pois por mim já teria até dado uns beijos nele ali mesmo. Porém, Pedro ficou conversando comigo sobre vários assuntos. Acabou que não rolou nenhum clima, mas trocamos telefone e começamos a nos seguir nas redes sociais. Bom, na outra semana, após nossa saída para esse barzinho, eu já estava agoniada aguardando Pedro me ligar. Esqueci de falar que desde criança eu sofro de ansiedade. Eu sempre fui uma pessoa tranquila em várias coisas, porém sempre muito ansiosa para outras, principalmente quando eu tinha que aguardar alguma coisa acontecer. Por exemplo, resultado de provas, telefonemas e outras coisas mais. Então, Dani, como ele não me ligou, resolvi eu ligar para ele. Na hora ele não me atendeu e já fiquei tensa achando que ele estava me evitando. Porém, alguns minutos depois ele me liga dizendo que não tinha visto a chamada. Na hora fiquei meio sem reação e acabei inventando uma desculpa daquelas horrorosas que eu tinha ligado sem querer. Ele riu,
mas brincou dizendo que era para a gente aproveitar a ligação e conversar um pouquinho. Então marcamos de almoçar no outro dia. No outro dia liguei para ele e marcamos um fast food perto da faculdade. Começamos a conversar e ele se abriu para mim, falou que nunca tinha tido uma namorada séria, que o máximo que já tinha rolado era um beijinho com umas meninas, mas que nunca tinha passado disso. Perguntei por que ele nunca tinha se envolvido com alguém, ele disse que era muito tímido, mas isso já estava atrapalhando ele. Ele, inclusive, disse que estava sofrendo bastante pressão do pai. O sol tá vindo bem aqui, gente. Ele estava sofrendo muita pressão do pai para arrumar, né, uma namorada. Falei com ele que eu então iria me candidatar a namorar com ele. Bom, eu estava solteira, eu tinha tido um namorado quando eu tinha 15 anos. Inclusive, gente, eu perdi minha virgindade com esse namorado, tá? Porém, esse namoro não durou nem 8 meses, pois ele começou a ficar muito ciumento e meus pais me obrigaram a terminar com ele. Pedro me perguntou se eu ainda gostava dele. Eu disse que não sentia mais nada por ele, que cheguei a sofrer por um tempo, mas que foi melhor assim, pois ele realmente era muito possessivo. Nessa hora, Pedro deu uma risada também e começou a fazer um carinho na minha mão. Foi então que eu abracei e dei um beijo nele. Depois disso, começamos a ficar por mais alguns dias. Ele me perguntou se eu queria namorar com ele. Eu aceitei na hora, e a essa altura eu já estava apaixonada pelo seu jeitinho tímido de ser. Assim que começamos a namorar, Pedro me apresentou aos pais dele. Dani, o pai dele, era militar e a mãe dele, advogada. Assim que fui apresentada para eles, logo me tornei a queridinha deles. E fui me tornando bem próxima. Seu Freitas, que era o pai, sempre muito fechadão, talvez por conta de ser militar. Mas desde o primeiro dia que eu o conheci, me tratou muito bem e se tornou um super sogro. Dona Cláudia, já mais extrovertida, comunicativa, me sentia muito bem próxima a ela. Já lá em casa, meu pai também recebeu Pedro muito bem, assim como minha mãe, que de cara já adorou o jeito dele tímido e educado de ser. Logo que começamos a namorar, eu comecei a dormir na casa de Pedro nos finais de semana. Porém, a gente só foi ter nossa primeira relação sexual com 3 meses de namoro. Sinceramente, eu já estava sedenta de vontade, mas Pedro nunca avançou o sinal durante esse período, então eu também ficava na minha, né? Bom, ela disse que um problema que deixava ela muito ansiosa é ela não ter contado para Pedro que ela não era mais virgem. E isso estava me deixando agoniada, pois nessa época eu já estava completamente apaixonada por ele. Eu estava com paranoia dele terminar comigo por esse motivo, coisas de adolescente, afinal na época eu tinha 17 anos. Depois de 3 meses namorando com o Pedro, tivemos nossa primeira noite de amor. A essa altura eu já tinha contado para Pedro que eu não era mais virgem, né? Ele entendeu numa boa e, para minha surpresa, ele contou para mim que ele era virgem ainda e que nunca tinha tido nenhuma relação. Nossa primeira noite foi legal, mas por conta da inexperiência de Pedro e da minha inexperiência, foi tudo básico. Depois que completamos um ano de namoro, nós já estávamos bem atrevidinhos. Já tínhamos aprendido várias coisas juntos, mas uma coisa me intrigava. Pedro não gostava de fazer sexo oral em mim. Ele falava pra mim que ele tinha um pouco de nojo de encostar a boca lá. Mas combinamos que isso seria um segredo nosso. Porém, Dani, eu tinha muita vontade de que Pedro fizesse. Minhas amigas sempre contavam as experiências delas e falavam que essa era a parte que elas mais gostavam na cama. E nessa hora que a gente conversava sobre essas coisas, eu desconversava. O assunto não continuava como eu tinha combinado com Pedro, pois eu falei que eu não iria falar da nossa intimidade para ninguém, né? Então as amigas contavam as experiências, ela ficava na dela. Quando completamos 3 anos de namoro, Pedro me pediu em casamento. Fiquei muito feliz, mas ao mesmo tempo surpresa, pois Pedro sempre falava que só iria pensar em casamento quando terminasse a faculdade, e ainda faltava alguns períodos. Aceitei o pedido, mas questionei o que fez ele mudar de pensamento, né? E ele me disse que ele já tinha certeza que nosso relacionamento era um relacionamento sólido e que também ele já não aguentava mais morar com os pais dele, principalmente com o pai. Realmente, Dani, Pedro e o pai sempre discutiam muito
e isso tirava Pedro do sério. Porém, meu relacionamento com meus sogros era ótimo. Dona Cláudia vivia me presenteando com roupas, bolsas e outras coisas. Já seu Freitas me tratava como uma filha, muito atencioso e educado. Bom, quando comuniquei aos meus pais que Pedro tinha pedido em casamento, eles ficaram felizes, porém esse pedido também pegou eles de surpresa, pois eles também achavam que eu e Pedro nos casaríamos depois da formatura dele. Mas eles falaram que não tinha nenhuma objeção e me perguntaram se eu realmente queria aquilo. Eu disse que sim, que Pedro era o grande amor da minha vida e que eu tinha certeza que a gente seria muito feliz. Nessa hora, Dani, meu pai me deu um abraço e me desejou toda a felicidade do mundo. E disse que não abriria mão de me dar uma festa de presente. Falei com ele que Pedro já tinha falado que essa parte seria por conta da família dele, mas meu pai foi irredutível e disse que dessa... Ai, como é bom ter pai e mãe, né, gente? Meu Deus, todo mundo brigando para dar a festa, né? Ai, Jesus. Mas, meu pai foi redutível e disse que dessa parte ele não abria mão, pois há muito tempo ele já guardava dinheiro para essa ocasião especial. Foi então, Dani, que marcamos um churrasco entre as famílias na casa de Pedro para organizar a logística do casamento. Lua de mel, futura casa. Seu Freitas já tinha prometido a Pedro que quando ele casasse, iria mobiliar a casa. É muito bom ter pai e mãe assim, meu Deus do céu. Ficou acertado então nesse churrasco que meu pai ia bancar a festa no cerimonial na nossa cidade. Inclusive fechamos a lista com 140 convidados. Minha mãe compraria o meu vestido de noiva. Seu Freitas disse que iria arcar com um imóvel para a gente morar. Já a Dona Cláudia nos ofereceu a lua de mel. Ai, Alice, sortuda! Optamos em viajar para Porto de Galinhas, pois nessa época eu também já estava na faculdade fazendo meu curso de Ciências Contábeis. E Pedro estava quase finalizando dele de Direito. E como marcamos o casamento para setembro, ficaria complicado fazer uma viagem mais longa e perder aula. Por isso optamos passar 7 dias em Porto de Galinhas. 30 dias após esse churrasco, o cerimonial já estava reservado. Meu pai já tinha vendido um carro que ele tinha daqueles antigos de colecionador e usou esse dinheiro para dar entrada no cerimonial. E deixou o dinheiro que ele tinha das economias guardado no banco para pagar a segunda parte da festa. Já minha mãe já tinha pago 50% do vestido de noiva. E seu Freitas estava todo vapor mexendo com a documentação do apartamento que ele tinha comprado para gente. Era um apartamento bem localizado, sol da manhã, num condomínio clube. Não era nenhum condomínio de luxo, mas era um condomínio que tinha piscina, sauna, salão de festa, segurança. Tudo que recém-casados, né, amiga? Precisa. Já a Dona Cláudia tinha comprado nosso pacote de viagem de lua de mel e também nos presenteou com móveis modulados. Na verdade, todos estavam tão felizes que cada um fazia o que podia. Dani, depois que tudo já estava bem encaminhado, comecei a sentir Pedro diferente. Ele vivia tenso, parecia que não estava curtindo esses momentos. Mal ele conversava sobre o casamento. Comecei a achar aquilo muito estranho. Falei para ele que a gente tinha que ter uma conversa. Foi então que ele me disse que não era nada comigo, que ele estava feliz com o casamento, mas que ele estava preocupado com a faculdade. Achei a justificativa justa, até porque Pedro sempre foi de poucas palavras, nunca foi de muita conversa e de muita justificativa. Então achei que estava tudo certo. Comecei a ficar à frente de quase tudo nos preparativos do casamento, desde a distribuição dos convites até a escolha dos móveis. Um mês antes do casamento estava tudo organizado. Meu pai já tinha terminado de pagar o cerimonial, meu vestido estava quase pronto, os móveis do apartamento estavam sendo montados. Eu estava radiante de felicidade, pois além de ser meu casamento, diversos parentes meus que moravam em outro estado já tinham confirmado presença. Inclusive todos eles já tinham comprado passagens, né? Essas coisas, né, gente? E muitos compraram passagens promocionais, aquelas que nem tem como trocar, né? E nem reembolso. Ai, meu Deus. Meu pai estava radiante, super ansioso. Ele aguardava o dia D, assim como toda a família de Pedro. Inclusive, Dani, seu Freitas convidou 3 amigos que moravam em outro estado para o casamento e eles também confirmaram presença.
Porém, quem continuava diferente era Pedro. Cada vez ele parecia mais distante. Faltando alguns dias para o casamento, Pedro... Eu não consigo nem ler essa parte. Minha língua travou. Pedro falou para mim que ele estava meio confuso, que ele achava que ele tinha se precipitado. Falei com ele que se ele não... Eu tô até lendo errado, peraí. Falei com ele que se ele estava confuso, que era para ele ser homem, eu tô gaga, gente, e assumir perante aos meus pais e aos pais dele o que estava acontecendo. Foi então que ele desconversou e falou que não era bem isso que ele queria dizer. Porém, eu fiquei com uma pulga atrás da orelha, que algo ruim poderia estar acontecendo. Ao mesmo tempo, achei que Pedro não seria capaz de fazer uma loucura de desistir do casamento, faltando 2 semanas para a gente se casar. Comecei a achar que era paranoia da minha cabeça. Gente, eu estava completamente acelerada nessa época. Dani, depois dessa nossa discussão, Pedro se mostrou mais participativo e na outra semana ele comprou a roupa da cerimônia. Aparentemente, estava tudo bem. Começou a dar palpites até, curtir os presentes. Quando chegou na semana do casamento, mais exatamente na terça-feira à noite, gente, a minha língua tá travando, sério. Pedro começou a ficar bastante esquisito na semana, gente. Ele marcou comigo de passar no apartamento novo pra gente deixar uns presentes que estávamos recebendo e olhar, eu tô até com coceira na mão, e olhar umas coisas que ainda faltavam. Porém, nesse dia ele furou comigo. Sequer atendeu minha ligação ou respondeu minhas mensagens. Gente, isso na terça-feira. Eles iam casar, acho que sexta ou sábado. Eu tô toda me coçando. O Rivotril. Tô com a mão coçando, eu não tô brincando. Gente, peraí. Então, Pedro furou, né? Eu comecei a ficar apavorada e pela primeira vez eu tive coragem de conversar com a minha mãe sobre o que estava acontecendo. Foi então que minha mãe conversou comigo e disse que já tinha notado a frieza de Pedro, mas que não tinha conversado nada comigo para não me deixar preocupada. Na quarta-feira de manhã, Pedro me ligou e se justificou dizendo que tinha passado mal e que tinha parado no pronto-socorro e que estava sem bateria no celular, mas que à noite a gente iria fazer o que a gente tinha combinado de fazer no dia anterior. Quando foi à noite, Pedro mais uma vez sumiu. O telefone dele só dava desligado, ninguém tinha notícias dele. A essa altura, minha família e a família dele já estavam cientes que algo estava acontecendo. Nesse dia, eu fui à noite na casa de Pedro com meus pais e falei com o seu Freitas que eu achava que Pedro ia desistir do casamento. Porém, tô lendo até errado, gente. Seu Freitas foi firme, falou que ele ia se casar, nem que fosse amarrado. Pois eu não era mulher para ser largada na véspera de casamento e que ninguém ali era palhaço gastar aquele mundaréu de dinheiro e Pedro desistir em cima da hora. Dani, nessa hora, gente, sério, eu fico pensando aqui, eu não sei nem o que é pior. Porque também o menino casar, tudo bem que, né? Ai, meu Deus... O sol tá pegando bem aqui em mim. Aí, como eu disse pra vocês, eu nem sei o que é pior, gente. Se é obrigar a pessoa a casar ou... Porque as duas situações são foda, né? Bom, falei com o seu Freitas que eu não queria que ninguém casasse comigo amarrado. Mas eu jamais perdoaria Pedro se ele fizesse um papelão desse comigo e com a minha família. Dani, nessa noite de quarta pra quinta eu não conseguia nem fechar meus olhos. Eu estava uma pilha de nervos. Na verdade, não só eu, né? Meus pais, os pais de Pedro, amigos próximos já estavam mais ou menos cientes de tudo que estava rolando, principalmente os padrinhos e madrinhas. Na quinta-feira, Pedro continuou sem dar notícias pela manhã. Quando foi ao meio-dia, ele me ligou e disse na maior cara de pau que ele tinha pensado muito nos últimos dias e que não era aquilo que ele queria para a vida dele, que ele iria me fazer uma mulher infeliz e que eu não merecia isso. Nessa hora eu comecei a gritar, a xingar ele de tudo quanto é nome. Falei que ele era um ordinário, que armou todo esse circo de casamento e que no fundo eu tinha minhas dúvidas se era de mulher mesmo que ele gostava.
pois ele já estava comigo há alguns anos e sempre foi péssimo na cama, que nem sexo oral ele queria fazer em mim porque ele tinha nojo. Ela começou a falar isso pra ele, tá, gente? E que ele me usou com essa história de casamento para ganhar um apartamento do pai e que ele estava acabando comigo. Nossos convidados já estavam com roupas compradas, cabelo marcado. Inclusive, gente, muitos já tinham dado presentes, né? Dani, chegamos a ganhar geladeira, máquina de lavar louça, máquina de lavar roupa, entre outras coisas. Falei com ele que ele iria ter que pagar cada centavo que meu pai tinha investido no cerimonial. Assim como ele também tinha que pagar cada centavo que minha mãe investiu no vestido. E deixei bem claro para ele que eu ia espalhar para todo mundo que o motivo dessa palhaçada é que ele estava fazendo comigo, é porque ele tinha nojo lá do sexo oral. Na hora da raiva, claro que ela falou um monte de coisa, né, gente? Que ele não sabia transar. Eu tô rindo de nervoso, tá? Ele ainda teve a cara de pau de falar pra mim que eu não tinha direito de falar das nossas intimidades pros outros. Mandei ele tomar naquele lugar, pois era assim que ele gostava. E, por favor, providenciasse cada centavo que a minha família tinha gasto com essa palhaçada. Gente, falei também que eles estavam me fazendo um favor em terminar comigo, pois eu sabia que mais cedo ou mais tarde eu teria que dividir ele com outro homem. E desliguei o telefone na cara dele. Porém, antes eu falei que ele não era macho o suficiente nem para terminar um noivado, pois ele não teve coragem nem de terminar comigo pessoalmente, na frente dos meus pais. Então, logo depois ele começou a me mandar mensagem pedindo para não expor as intimidades dele, que era pra gente conversar, porém na mesma hora bloqueei ele e chamei meus pais para uma conversa. Falei tudo que a gente tinha conversado no telefone e falei que definitivamente não teria mais casamento. Minha mãe começou a chorar, meu pai bastante nervoso, atordoado. Assim que ele se acalmou um pouco, ele ligou para seu Freitas e marcou uma conversa lá em casa. Assim que Dona Cláudia e seu Freitas chegaram, contei tudo o que estava acontecendo. Seu Freitas falou que Pedro iria pagar pela canalice que fez comigo. Nessa hora falei que Pedro era me fazendo um favor, pois na verdade eu ia ser bastante infeliz, pois já tinha um tempo que eu estava percebendo que o negócio de Pedro era outro, ele não gostava de mulher. Nessa hora Dona Cláudia quis aumentar a voz para mim e eu falei mais alto e na frente de todos. Falei tudo que... falei tudo. Na hora eu falei tudo. Todas as intimidades deles, né? Eu não vou repetir aqui. E... meu pai, vendo que eu tava me alterando, mandou minha mãe subir pro quarto comigo e me acalmar, né? Que eles iam decidir o que eles iriam fazer. Falei que eles poderiam fazer o que quisessem, mas que com Pedro eu não casaria mais, pois era melhor terminar agora, né? Do que depois. Para finalizar minha história, Dani, depois disso, meu pai conseguiu negociar com o dono do cerimonial, conseguiu reaver uma pequena parte do dinheiro, o outro restante, seu Freitas fez um acordo com meu pai e reembolsou a parte lá do cerimonial para o meu pai, né? Mas meu pai ainda ficou com uma parte do prejuízo. Minha mãe, o dinheiro que ela gastou com o vestido de noiva, Dona Cláudia devolveu a ela e arcou sozinha com prejuízo. Em relação ao nosso pacote de lua de mel, Dona Cláudia me deixou à vontade para escolher o que fazer com ele e, seguindo o conselho dos meus pais, eu decidi usufruir minha viagem e viajei sozinha para Porto de Galinhas. E por incrível que pareça, eu ainda consegui aproveitar um pouco essa viagem naquele lugar maravilhoso, apesar de eu ainda estar arrasada pela palhaçada que Pedro fez. Quanto ao apartamento, seu Freitas colocou à venda e meses depois ele conseguiu vender. Já os convidados, liguei pessoalmente para os meus e deixei bem claro por que Pedro tinha desistido de tudo, pois era um covarde e irresponsável. Já os presentes, tomamos a iniciativa de devolver, né? Teve pessoas que nem quiseram de volta, tá? Mas eu também não queria nada que pudesse me lembrar Pedro. Bom, os familiares que tinham comprado as passagens promocionais vieram passar o final de semana do casamento na minha cidade, pois as passagens não tinham como remarcar. Eu não encontrei nenhum deles, pois eu preferi ficar em casa na sexta e no sábado, né? Então fui para casa da minha amiga Manu. No domingo embarquei para minha viagem de lua de mel sozinha. Porém, fui sozinha, né?
Mas apesar de toda vergonha, meu pai recebeu eles com um almoço na nossa casa, os familiares. Pedro, Dani, meses depois, assumiu a sua homossexualidade. Começou então a morar com um rapaz mais velho que ele, e até onde eu sei, ele e seu Freitas pararam de se falar. Eu quero deixar bem claro aqui, gente, que eu não tenho absolutamente nada contra a pessoa ser homossexual. Muito pelo contrário, tenho vários amigos e amigas que são. Só que no caso de Pedro, ele me usou para tentar esconder algo que ele já sabia há muito tempo. E além dele me usar e mexer com os meus sentimentos, ele causou um constrangimento enorme para mim e para os meus pais. E eu jamais vou perdoar ele por isso. Hoje, Dani, eu tenho um namorado novo, há mais de um ano. Somos muito felizes e dessa vez, sim, ele faz sexo oral. Diferentemente de Pedro, né? Hoje eu agradeço pelo livramento de não ter me casado com o Pedro. Eu sei que não seríamos felizes. Porém, eu não perdoo ele de forma alguma. Não perdoo como Pedro conduziu essa situação, pois desde o início eu tenho certeza que ele me usou para tentar mentir para si mesmo sobre a sua sexualidade. Bom, Dani, essa é a minha triste história. Um super beijo para vocês e para as Alices, né? E quem sabe um dia eu não volto aqui para contar a história com meu namorado atual. Mulher, Alice, pelo amor de Deus, amiga. Cara, eu te entendo assim perfeitamente, né? Eu acho, gente, que, cara, é o que ela falou, não é questão que o cara era gay. Não, a questão é o seguinte, se você, né, tem dúvidas ainda do que você quer da sua vida, se você não sabe, gente, pelo amor de Deus, não faz isso, sabe? Ele foi longe demais, ele terminou com ela na quinta, eles iam se casar no sábado, gente. Imagina, na quinta-feira, o cara chegar pra você e falar que não vai casar mais. Vocês têm ideia como isso deve ter mexido com o psicológico dela, com tudo, né? E fora, como ela disse, todo o dinheiro que foi gasto, né? Tudo. Você põe ali amor, você põe emoção, você põe sentimento. E fora também a situação que fica perante os amigos, a família, querendo ou não, né? Fazem chacota com você, mesmo que por trás a gente sabe que faz. Ah, Dani, mas foi melhor desistir. Sim, gente, então não era nem para ele ter pedido em casamento. Se ele tinha dúvidas se ele era homossexual ou não, ou ele nunca teve dúvidas, né? Que eu acho que não tem dúvidas, mas se ele não tinha coragem de assumir ou não, então ele nem pedisse ela em casamento, sabe? Poxa, agora pedir em casamento, fazer toda essa palhaçada pra ir lá e terminar. Olha, Alice, eu acho assim, agora gostei de ser em lua de mel sozinha, né? Não sei se eu teria essa coragem, não. Ah, eu acho que eu ia ficar lá lembrando, tipo, sei lá, eu ia falar assim, nossa, era pra eu estar aqui com meu marido em lua de mel e tô aqui sozinha. Mas legal você ter tido essa coragem. Teve uma blogueira, não sei se vocês lembram, acho que tem uns 2, 3 anos. Eu vou ver depois se eu acho... Ai, deixa eu ver aqui na internet. Porque ela aconteceu algo assim. Ela, na véspera do casamento, o noivo desistiu, a festa pronta, e ela casou sozinha. Olha só. Então vamos lá. Só que o final dela foi meio trágico, tá, gente? O nome dela era Aline Araújo. Ela era conhecida, Seja Sincera, no perfil do Instagram. Essa menina, ela se casou sozinha depois de ter sido abandonada pelo noivo Orlando, tá? Que informou que não se casaria mais 24 horas antes do casamento. Então eles tinham já uma festa, convidados, tudo programado. Eu até lembro nessa época, né? Ela então resolveu compartilhar os preparativos para o casamento solo com seus seguidores. A Aline então recebeu uma série de ataques de pessoas acusando ela de criar uma fanfic. Ela inventou uma situação, tá? Bom, então ela vai lá, na época eu vi isso, eu não vou achar agora, teve até vídeos, ela entrando sozinha na festa, se casando sozinha. O que eu acho muito triste, né, gente? Porque
eu teria cancelado tudo. Não adianta você ir lá querer mostrar uma força que de repente você não está tendo naquele momento, porque eu não acredito que ela tinha aquela força, né? 24 horas antes. Mas conclusão, a Aline já estava famosa, né? Por ela ter várias questões na época no Instagram dela, ela questionava sobre autoestima, depressão, ansiedade. Só, gente, que o problema foi o seguinte: a Aline, ela foi muito atacada, né? Quando ela cria essa situação de se casar sozinha, muitas pessoas foram lá, falaram, humilharam. E acho que logo depois, 2 dias depois, ela se joga do 9º andar da casa da mãe dela, dela e da mãe, e ela acaba falecendo. Ela tinha 20 e poucos anos também. E foi muito triste essa história. Se vocês botarem aí no Google, blogueira se casa sozinha e comete suicídio, vocês vão achar. Ela era do Rio de Janeiro. Então, assim, claro que a gente tenta ser forte nessa hora, mas eu acho que quando acontece uma situação dessa, a melhor coisa é você, sei lá, gente, vai lá, chora 3 dias, né? Come 10 litros de sorvete, 5 quilos de chocolate, se afunda nas barras. Eu acho que a gente tem que sentir a tristeza, sabe? São casos que a gente tem que sentir a tristeza, a gente tem que chorar, a gente tem que ir lá se espernear, né? Se descabelar. E quando a gente quer ser muito forte, isso pode não funcionar, como foi o caso da Aline, né? Você ainda conseguiu ir lá para sua lua de mel, que eu acho que eu também não faria isso, sabe? Eu acho que... eu ia me dar meu tempo, gente, porque querendo ou não, poxa, ele não terminou comigo 6 meses antes do casamento, não é que o cara me pediu em casamento e terminou comigo, não. Ele terminou comigo, essa aqui 48 horas antes do casamento, e essa aqui 24 horas antes do casamento. Então, poxa, você já estava dando aquela expectativa, com tudo pronto, né? Todas as coisas prontas. Eu também não acho que você tinha que casar, não. Depois disso tudo, você ia casar pra quê? Só pra falar que casou, né? Você não ia estar feliz, nem o cara ia estar feliz. Só que realmente ele foi muito imaturo fazer isso com você. Eu acho que isso não se faz, né? Pode acontecer de você ver que não é isso que você quer. Mas eu acho que casamento é uma situação, assim, eu tô falando da cerimônia, tá, gente? Porque casamento, às vezes você vai morar com uma pessoa, a gente chama de casamento, né? E você não é obrigada a ficar com uma pessoa que realmente as coisas não estão funcionando, não estão dando certo. Mas eu acho que a partir do momento que você pede uma pessoa em casamento, você cria toda aquela expectativa em cima dela. Eu não tive esse casamento, tá, gente? De festa, de vestido de noiva, não tive. Nunca foi meu sonho, né? Hoje eu acho que eu até gostaria de entrar numa igreja para me casar, vestida de noiva, com a minha família. Acho que é uma celebração, assim, legal. Apesar de eu já ter me casado mais de uma vez, né? No papel, eu não tive essa... Todas as vezes que eu casei foi no cartório, todas as vezes que eu casei, tá? A casamenteira. Foi no cartório, então assim, eu não tive essa coisa de, nossa, vou curtir meu casamento, preparação de casamento. Hoje em dia, né, tem pessoal que faz, né, eu nem sei o nome. Gente, sou tão desligada desse negócio de casamento. Mas a pessoa que vai lá, faz toda a programação do seu casamento, experimenta comidinhas, vamos ver a lua de mel, eu acho super legal. Mas não foi pra mim, não era assim algo que eu sonhei pra minha vida, como uma festa de 15 anos também nunca sonhei pra minha vida, também não tive. Mas tem pessoas que isso é importante, sabe? Tem pessoas que é importante você fazer todo aquele ritual de igreja, de lua de mel, de experimentar as comidas, decoração, buffet, recepção, blá 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 blá. É importante. O meu irmão, por exemplo, ele se casou na igreja e pra ele e a Flaviana, eles ficaram acho que 1 ano assim, pagando festa, comprando coisa, elaborando, fazendo e acontecendo. Pra eles era algo importante. Eles queriam se casar na igreja, eles queriam ter toda aquela celebração, né? Pra mim, nunca foi meu sonho. Então, assim, mas eu imagino a sua decepção, né, amiga? Porque
pô, é algo que você queria muito, né? Tava toda a família envolvida, a família dele envolvida, né? Legal que os pais dele, se bem que coitados, né? Não era nem culpa dos pais, mas o pai foi lá e ainda devolveu aí parte do dinheiro, que óbvio, justo também, né? Não vai fazer seu pai gastar tudo sozinho. Mas é isso, eu acho que a gente tem que ter muita responsabilidade quando a gente mexe com o sonho de alguém, sabe? Aí vamos nos casar, ok. Vamos casar onde? No cartório? Vamos ali assinar e casou? Não, vamos nos casar na igreja com uma festa para 200 pessoas, eu vou chamar um buffet, vamos fazer vestido, vamos isso, vamos aquilo. Poxa, imagina toda a expectativa que foi criado em cima disso tudo, né? E é triste, né, que você tenha passado por isso. Eu imagino que tenha ficado um trauma dentro de você, mas fico feliz que eu acho que você conseguiu superar, né? Feliz de um lado por ele também, que conseguiu aí também se encontrar, sei lá, na vida dele, mas triste pelo que ele fez com você, né? Porque ele poderia ter evitado também tudo isso. Gente, deixa aí o comentário de vocês. O que vocês acharam dessa história? Um beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau!